Hoje, pessoal, com vídeo do canal Fatos Desconhecidos, tá bom? E o vídeo é o seguinte: por que os generais do Bigodinho mandaram evitar o combate com o exército brasileiro? Eles tinham medo do exército brasileiro? Era isso mesmo? Essa aí eu não tô sabendo não, vamos ver aqui. Eles apareciam onde não dava para aparecer e não desistiram. Pareciam irritados. Esse é o relato atribuído a um soldado alemão durante a Segunda Guerra. Uhum. Mas sobre quem ele estava falando? Os alemães os chamavam de loucos. Mas, na verdade, eles eram os cobras fumantes, Cobras os soldados fumantes. brasileiros que foram enviados para lutar na Segunda Guerra. Mas, afinal, como um país desacreditado, sem tradição militar internacional, conseguiu ganhar respeito e até mesmo causar medo no campo de batalha? Essa é a história que pouca gente conhece. A história do Vamos Brasil conhecer. na guerra. Vamos conhecer, eu Antes não de conheço não. existir o medo, existia o deboche. Durante anos, a ideia de o Brasil entrar na guerra era vista pelo mundo todo como uma piada. Para os alemães, era Uhum. apenas mais uma força secundária, que não mudaria nada no campo de batalha. Na época, corria um ditado entre os próprios brasileiros que dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Então, guerra. Para a uhum. época, esse ditado realmente fazia sentido. O Brasil não tinha tradição em guerras, não tinha um exército testado em conflitos globais, não tinha nem mesmo o poder militar necessário. Enquanto isso, lá do outro lado do oceano, a Alemanha nazista já era uma máquina de Uhum. guerra experiente que botava medo no mundo todo. Quando o Brasil finalmente decidiu enviar tropas para a Itália em 1944, a expectativa internacional era uma só: eles não vão aguentar. Mas eles aguentaram. E não só aguentaram, como venceram batalhas que pareciam perdidas, ainda capturando tropas alemãs inteiras. Mas antes, o que motivou o Brasil finalmente a se mexer? Na verdade, durante muitos anos, o presidente Getúlio Vargas tentou se manter neutro, Uhum. sem apoiar esse Ou ou outro. aquele lado. Uhum. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele via que não dava para se manter assim. Até Em que cima do algo muro. aconteceu que fez com que fosse impossível permanecer neutro. Em 1942, vários navios brasileiros começaram a ser atacados por forças alemãs e italianas. Não foram apenas um ou dois. Até julho, o Brasil já havia perdido 13 embarcações. Não havia mais como se manter neutro. E Uhum. desse momento em diante, o Brasil tomou uma decisão. Eles iriam enviar o seu exército para o campo de batalha. A Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB, era composta por cerca de 25.400 Não, muita soldados. gente. Mas havia um problema: eles ainda não estavam preparados. A FEB estava começando a se modernizar. Eles ainda não tinham o equipamento necessário para essa guerra. Por sorte, eles tinham bons aliados. Com equipamentos norte-americanos, a FEB foi a primeira e também a única força militar sul-americana a enviar tropas para combater na Europa durante toda a Segunda Guerra. Desde o início, o objetivo da FEB já estava traçado. Eles teriam de lutar ao lado dos aliados para impedir que o exército nazista marchasse sobre a Itália e chegasse à França. A batalha seria na Itália. E logo de início eles se depararam com um cenário brutal: frio intenso, terreno montanhoso, falta de experiência em combate real e um inimigo altamente treinado. Ainda Uhum. assim, contra toda a adversidade, foi ali que nasceu um símbolo poderoso: uma cobra fumando um cachimbo. De início, os alemães subestimaram os brasileiros, julgando que eles não eram dignos de atenção. Mas logo ficou claro que isso seria um erro. As tropas brasileiras não eram assustadoras por causa dos tanques, apoio aéreo ou nada do tipo, mas sim por serem totalmente imprevisíveis. Os alemães estavam acostumados a enfrentar exércitos europeus no campo de batalha, exército que eles conheciam bem com relação a táticas e estratégia. Contra Uhum. os brasileiros, ninguém sabia o que esperar.
Foi aí então que em Monte Castelo a reputação dos brasileiros se consolidou. A missão da FEB era tomar o morro de Monte Castelo, onde as tropas alemãs estavam se abrigando. Mas havia um problema, essa era uma missão extremamente difícil. A maior dificuldade aqui estava justamente no relevo do local, pois era um morro estreito, com os alemães no topo. Para subir o terreno, no inverno, onde a lama se mistura com a neve, as tropas encontraram uma enorme dificuldade. A dificuldade foi tão grande que os brasileiros fracassaram 4 vezes antes de finalmente terem sucesso. Essa, aliás, era uma marca do exército brasileiro. Eles simplesmente não desistiram. Monte Castelo foi tomado no dia 21 de fevereiro de 1945, em um ataque conjunto entre a FEB e a 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos. Mas agora com um detalhe diferente dos últimos ataques. A liderança era brasileira. Caraca, foi o tenente-coronel Humberto Alencar Castelo Branco quem liderou o ataque de sucesso. Nesse ataque houve cerca de 100 baixas brasileiras, mas ao final do dia eles tinham cumprido a sua missão. Conquistaram o Monte Castelo e colocaram os alemães para correr, literalmente. Derrotado, o exército alemão fugiu, mas mesmo tendo conquistado a sua posição, a FEB sabia que não podia simplesmente deixar seu inimigo fugir e decidiu ir atrás dele. Em meio à perseguição, a FEB se envolveu naquela que seria a maior batalha brasileira de toda a Segunda Guerra, a Tomada de Montese. Ali o combate foi muito intenso, rua por rua, casa por casa. Aqui, novamente, a imprevisibilidade dos brasileiros fez a diferença. Enquanto o exército americano avançava pela cidade de Montese com seus tanques e artilharia pesada, os brasileiros entravam casa a casa, parede a parede. Quando menos se esperava, um oficial brasileiro podia sair de trás de um beco, surgir em um quintal ou passar por buracos em paredes. Não havia como prever a sua movimentação. Mas isso não quer dizer que essa não tenha sido uma batalha cruel. Nesta batalha, a FEB teve mais de 400 baixas, contando mortos e feridos. Há cartas alemãs da época descrevendo que os americanos assustam pelo peso da máquina. Os brasileiros assustam pelo que conseguem fazer sem máquina nenhuma. Após ter sido libertada por brasileiros, em Montese, muitas de suas praças foram batizadas como Piazza Brasili, em homenagem aos seus salvadores. Após mais uma derrota, os alemães voltaram a fugir, mas agora eles não teriam mais tanta sorte assim. Conhecida como Ofensiva de Primavera, a caça pelos nazistas durou de abril a maio de 1945, quando finalmente a força nazista foi cercada pela FEB. Assim que o cercaram, o coronel Nelson de Mello enviou uma carta aos alemães dizendo: para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente ao comando das tropas regulares do Exército Brasileiro, que estão prontas para vos atacar. Estais completamente cercado e impossibilitado de qualquer retirada. Quem vos intima é o comando da divisão brasileira que vos cerca. Ao todo, por volta de 14.800 alemães se renderam às tropas brasileiras, sendo essa uma das maiores rendições de toda a guerra. Com o tempo, vários relatos começaram a surgir, não como documentos oficiais, mas sim como impressões de guerra. Nesses relatos, os brasileiros eram sempre descritos como determinados, resistentes e, principalmente, difíceis de prever. Isso gerou um certo respeito e até mesmo receio contra as tropas brasileiras. Não porque eles eram invencíveis, mas sim porque eram imprevisíveis. E em uma guerra, o soldado imprevisível é sempre o mais perigoso. A FEB permaneceu em batalha durante 7 meses e 19 dias, sendo que durante todo esse tempo, a sua reputação apenas cresceu. Várias vitórias foram contadas, algumas exageradas, outras romantizadas e algumas até mesmo retiradas dos livros de história. A grande verdade
é que não há documentos oficiais relatando que os alemães realmente tinham medo dos brasileiros. Mas existe algo que seja talvez ainda mais importante do que o medo: o respeito. As tropas brasileiras chegaram desacreditadas no campo de batalha, mas ao final da guerra tinham não apenas cumprido a sua missão, como conquistado o respeito de todos os outros. A FEB havia combatido, resistido e provado seu valor. Centenas de soldados brasileiros morreram na Itália. Milhares voltaram com cicatrizes, sejam elas físicas ou psicológicas, mas todos deixaram algo para trás. Um legado. A cobra fumou e o impossível aconteceu. Hoje, infelizmente, a história do Brasil na guerra é pouco conhecida. Não é tão contada assim nas salas de aula, mas, independente de tudo, ela continua viva na história da humanidade, porque, às vezes, as histórias mais incríveis são justamente aquelas que quase ninguém conta mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já vi uma vez falando que tinha medo dos brasileiros na guerra porque era imprevisível no caso de, acabou a bala, eles iam correndo de facão pro lado da linha inimiga, pô. E ninguém fazia isso. Só o brasileiro, por isso que ele ficou tão temido, né? Eu já ouvi isso em uma história.